Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amigo Espírita, que semanalmente eu e Estela aqui trazemos esse conteúdo de explanar a doutrina espírita através de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso, praticamente, o livro que traz aí as menções do Novo Testamento, principalmente, da Bíblia Sagrada, e à luz desse entendimento dos espíritos superiores. Dou minhas boas-vindas a vocês, desejando que possamos passar aqui mais uma horinha juntos nessa semana, hoje, número 104, dando início ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu estou aqui um pouquinho sozinho, que a Estela foi levar o pai dela para fazer exame, mas ela acredita que talvez dê tempo dela voltar e ainda participar no final. Vamos ver se vai dar tempo mesmo. Tomara que dê. Mas enquanto isso, eu vou contar com a ajuda de vocês aí, com a colaboração dos amigos queridos aí que semanalmente nos dão aí a satisfação da sua presença, da sua colaboração ativa. Deixa eu ajustar a câmera melhor um pouquinho aqui. Então hoje quem vai participar mais ativamente junto comigo são vocês. Então eu convido vocês a estarmos aí ativos, preparados e ligeiros aí no gatilho, no bom gatilho, para a gente fazer reflexões aí sobre o tema de hoje, que promete muito, um tema muito interessante, falando sobre os pais, né? Gratidão com os pais, com a mãe, com o pai. Então, eu vou convidar você para a gente dar uma olhadinha aqui como é que... Deixa eu até colocar o nosso bannerzinho aqui hoje, ó. Piedade filial, hoje o tema do capítulo 14. E quero então convidar vocês para nossa... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, daqui a pouquinho eu vou dar um alôzinho pessoal aí. E convidar vocês para um tratamento bacana para quem mora aqui em Rio Preto. Não podia deixar de iniciar aqui hoje o nosso estudo sem convidar. Nós temos um curso muito bacana no AILUS, a nossa instituição, aqui nossa casa espírita, toda segunda-feira. Se chama CREP, Curso de Recomposição Espiritual e Psicofísica. E começo de ano assim, fim de ano, começo de ano, o pessoal dá uma debandada mesmo, dá uma sumida. Mas eu quero convidar você aqui da nossa cidade para vir com a gente fazer esse curso, que é toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Vale muito a pena. São 23 semanas assim, sensacionais, com aulas notáveis, como ontem mesmo foi aula sobre proteção espiritual. Cada semana é um expositor diferente. Eu faço um dia, a Estela faz outro, tem a Carlinha que faz, o nosso José Ricardo, tem a Viviane, enfim. Cada semana tem um expositor diferente, é muito legal mesmo. Então, se você é aqui de Rio Preto, não perca a chance de vir toda segunda-feira com a gente no iLuz. Tá certo? Eu vou convidar então vocês, depois desse nosso alôzinho que a gente faz aqui toda semana, do nosso momento da oração, que hoje serei eu que farei tanto de início quanto do final, né? Porque a Estela está momentaneamente ausente aqui. Vamos ver se dá tempo dela chegar. Enquanto ela não chega, eu convido você para colocar aqui a sua água para ser fluidificada. Eu coloco a minha aqui, de vez em quando eu vou bebericando ela, mas sempre sobe um pouquinho para o final aí. Essa água que a espiritualidade, vendo o teu desejo de melhoria, de aprendizado, de aperfeiçoamento moral, o teu esforço, eles providenciam, de acordo com os seus merecimentos, de acordo com as possibilidades que eles também têm, algo que possa ser colocado nessa água, e ao você ingeri-la após o final aqui do estudo, você poderá receber algumas bênçãos e até alguns alívios físicos. Algumas curas podem ocorrer através de componentes que nós não enxergamos, mas nós sabemos que eles existem. Então, não deixe de colocar o seu copinho com água para ele ser fluidificado, né? Uma água ser fluidificada aí perto de você. Se quiser, coloque uma tampinha aí no teu copo, ou numa garrafinha de plástico, né? Uma garrafinha essas garrafinhas de 600 ml de água. Deixa ela protegidinha para não cair nenhum bichinho dentro. A minha aqui, como eu estou no ambiente aqui fechado, com ar-condicionado, então não tem mosquitinho, não tem nada, mas proteja a sua água para depois você tomar ela no final aí. E se tiver alguém da sua família que está doente, se você quiser fazer essa caridade, coloque um copo ou uma garrafinha destinada a essa pessoa, depois dê a ela para ela ingerir, às vezes um filho, um marido, né, a esposa, um pai ou uma mãe ou um vizinho que está aí com um probleminha,
Coloque essa água aí e destine a essa pessoa que a espiritualidade amiga vai saber colocar ali o componente adequado para cada necessidade de cada um de nós. Então vamos para a nossa oração aqui. Eu convido você para estarmos juntos nesse momento. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por nos permitir estar aqui mais uma semana. Te agradecemos pelas bênçãos que recebemos no intervalo desses 7 dias, que nós não podemos nem calcular. Muitas dessas bênçãos ocorreram sem a nossa percepção imediata, sem a nossa percepção clara. Foram livramentos de acidentes, foram providências orgânicas para que o nosso corpo não tivesse nenhum tipo de falha. Foram recursos destinados às pessoas que nós amamos, foram proteções no nosso lar, na nossa casa. Não podemos calcular, mestre, a quantidade de livramentos que nós passamos diariamente. E, sem dúvida nenhuma, quase que na sua totalidade, são todos absolutamente imperceptíveis aos nossos sentidos aqui, ainda mundanos. Nós te agradecemos, mestre, pelo mal que não nos ocorreu. E te agradecemos muito pelo bem que nos ocorreu, como esse, de poder estar aqui mais uma semana, rodeado de pessoas maravilhosas, que têm o mesmo objetivo que nós, de estudarmos a nossa doutrina para entender mais a vida e aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a tomar decisões assertivas, para que quando chegado então o momento do nosso desenlace, nós não tenhamos nenhum pesar, nenhum tipo de mágoa de alguém ou de nós mesmos. Que nós possamos, mestre, seguir aqui hoje com o nosso estudo, sendo o máximo possível fiel às mensagens e ao texto edificante da Boa Nova, de o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo às mentes que aqui cooperam conosco nessa corrente do bem o máximo de discernimento, o máximo de absorção desse aprendizado, trazendo vida em abundância, como o Senhor nos prometeu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a nós todos, aqueles que aqui estão nesse momento ao vivo, aqueles que vão assistir em outro momento, recebam esse carinho nosso, que possamos estar juntos aí por muito tempo. Obrigado, mestre. Vem conosco nessa manhã. Que assim seja. Pois bem, vamos lá. Trouxe hoje um texto preliminar aqui, antes de fazer a leitura do nosso Evangelho, que eu acho que ele é muito conveniente para o momento atual. Aliás, eu acho que ele é conveniente para qualquer momento. Aqui desse livro, que eu até usei ele ontem na palestra que eu fiz aqui em Rio Preto, aqui no nosso Antônio de Pádua, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. O livro se chama Pronto Socorro, e aqui dentro dele tem um capítulo chamado O Silêncio Fala. Eu vou ler para vocês, eu vou ler o capítulo inteiro, que ele é muito curtinho, são 4 frases apenas. Ele diz assim: nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, arrima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Às vezes a gente não tem o que falar, ou então se for falar vai prejudicar, é melhor ficar em silêncio, né? Deixa que a providência divina haja quando a gente não tem mais campo de ação, né? Bom, última luzinha aqui, ó, pessoal que choveu, vamos ver quem chegou por último: a Fátima Ramos, a Zaide Bacocha, a Roberta Cristina, a Vilma Pinho, a minha amiga Júlia Martinelli, que está aí se recuperando de uma cirurgia no punho, né, Júlia? Um beijo para você aí, que se recupere e fique 100%. A Elizabeth Pastorini, a Silvana Martins, minha prima querida lá de Fernandópolis. Ô, Silvana, um beijo, que saudade tua, viu? A Jacir Terezinha Lovato, a Luci Rodrigues Galdino, Cláudia Albieri, a Isa Lima. Vamos ver aqui, acho que o restante eu já falei, todo mundo aqui, viu? Tô sentindo falta do Luciano Praciano, do Ronaldo Calva, que faz tempo não entra.
O Adelmo Boschnack. Adelmo, um abraço para você aí, viu? Vamos ver aqui a Silvia Aparecida Pereira, Silvinha. O Luciano Praciano chegou aqui. Aê, Lu! A Maria José Reis está perguntando qual que é o título do capítulo. Ô, Maria José, eu vou falar agora para você aqui. Vou até colocar o banner aqui. Nosso hashtag hoje é de 104, piedade filial, né, filial de pais, né? Vamos ver se eu não falei o nome de alguém aqui. A Maria Dina Costa. Um abração aqui pro pessoal todo que está chegando aqui ainda. A gente costuma dar um abraço no início só, porque depois, durante o estudo aqui, a gente não consegue mais parar para dar um alô pro pessoal. Às vezes eu vejo o pessoal chegando, mas não dá para poder falar um oi aqui. Então a Rosana Fernandes também está aqui. Um beijo, minha amiga aqui de Cedral. E todo mundo que chegou aqui, que eu não falei o nome, por favor, nos perdoem e recebam o nosso abraço dobrado aí, tá? Para quem não foi falar do nome aí. A Maria José Reis está perguntando, desse que eu li agora, ó, o capítulo se chama O Silêncio Fala, do livro chamado Pronto Socorro, aqui, ó. Você pesquisar aí no YouTube, você vai achar. No YouTube não, no Google. Livro Pronto Socorro, de tema O Silêncio Fala. Tá bom? A Maria José Reis me perguntou aqui agora, no YouTube. E o Júlio Sartori Guevara, meu amigão, chegou junto com a Elaine Pinheiro e o Jefferson César também aqui. E a Sara Elwassal. Vamos lá, gente, para o nosso estudo? Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso manual de instrução da vida, esse aqui traduzido pelo nosso incansável José Herculano Pires. Eu fiquei sabendo essa semana que foi amigo do professor Rodrigues Ferreira, nosso dirigente do Ailus. Estiveram juntos muitas vezes. O professor Rodrigues lembrou dele com saudade, dizendo que na época que o professor Rodrigues ainda era mais jovem, né? O Herculano Pires já tinha uma certa idade. E eu estava vendo aqui, não, pensei que era a Estela que tinha chegado, mas não foi ela, não. Honra teu pai e a tua mãe, capítulo 14. Olha só aqui. Então, se você quiser me acompanhar na leitura aí, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá para a leitura de hoje, que promete muito, como sempre, como todas as outras, né? Então vamos lá. Honra a teu pai e a tua mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro item. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 18, versículo 20. E Mateus capítulo 19, item capítulo 19. Aliás, capítulo 19, versículo 19 também. Segundo item. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial, terceiro item. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos
se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos? É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes? Os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa, somente, é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste há falta de caridade e junta-se a ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo porque Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance, e como as crianças, lhe apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações.
nada mais desejavam. E Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: Meu reino não é deste mundo. É nele, e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Muito bom, gente. Então vamos ao comentário aqui, agradecendo o pessoal que eu estou vendo que está colocando aqui o comentário, muita gente querendo tirar dúvidas. Eu não consigo, às vezes, responder para todo mundo aqui, mas quem quiser falar comigo depois no privado, eu fico à disposição, tanto no Messenger quanto no WhatsApp, enfim. Aos amigos, pode me escrever no Facebook aí. Tá bom? Bom dia para Cris Santana, para todo mundo que chegou aqui agora, da Gédia Aparecida, Silvana Bessa Ferraz, a Zilma Maia. E vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Reinaldo Lopes Rodrigues, meu amigo Reizinho, meu irmão. E o Júlio Sartori. É isso aí, gente. Vamos lá. Rafael Pires, bom dia. E a Gilda Felberg, também muito bom dia. Gente, esse assunto de piedade filial, hoje, no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, você vê que é um capítulo inteiro do Evangelho, que são 28 capítulos, que é destinado exclusivamente em tratar dessa questão de honrar pai e mãe. Primeiramente, eu queria deixar muito claro o seguinte: se você não é capaz de honrar a seu pai e a sua mãe, diz já o texto aqui que você não vai ter uma vida fácil na sua vida. Você vai ter uma dificuldade grande de encontrar soluções. Porque o texto diz aqui, ó, não se pode amar ao próximo sem amar os pais. E tudo que a gente quer na vida é ter uma vida dilatada, uma vida feliz, uma vida repleta de bênçãos. Você quer se encontrar, você quer ser feliz. E como a gente já lidou, em particular aqui eu e a Estela, com muitas pessoas que têm problemas sérios com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, nós percebemos na prática a dificuldade dessas pessoas conseguirem se soltar. E aí eu já advirto assim o seguinte, olha, aguenta a mão aí, espera, porque você deve estar pensando assim, mas você não teve o meu pai, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe o que eles fizeram para mim. Aguenta, deixa mais para frente isso, calma aí que nós vamos chegar lá. O texto inicialmente vem dizer que a honra e a alegria de Deus conosco, ela vai ocorrer com mais propriedade quando a gente tiver a gratidão mínima com os nossos pais. Por quê? Porque foram eles que nos deram a vida. E por mais que eventualmente a gente reúna nas nossas mãos muitos dedos para dar motivações, para poder justificar o nosso não gostar ou não aprovar o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos diante de uma grande oportunidade de transformar a nossa existência. A gente sempre usa aqui como exemplo, para Lara, nossa filha mais velha aqui que está com 14 anos de idade, já com 14 anos de idade, logo começa a pensar em namorar e tal. A gente sempre fala assim para ela, Lara, presta atenção, se um dia você for namorar alguém, como esse alguém trata os pais. Porque se essa pessoa trata mal os pais, com certeza ela não vai conseguir te tratar tão bem ou quão bem ela poderia. Porque um mau filho, um filho ingrato, não pode ser um bom marido. Uma pessoa que está com o coração poluído pela ingratidão, ela não consegue dar tudo de si. Ela é como se estivesse sempre pendente. Então é uma boa observação a ser feita. E aí alguém pode estar pensando assim, escuta, mas eu não me considero um mau filho, mas eu tenho pais que são muito complicados. Tenho uma mãe que é muito difícil de lidar. Eu tenho
um pai que me abandonou, ou que me batia, ou enfim. Diz o Evangelho que esse é um problema que eles vão ter que resolver com a própria consciência. Nós não estamos aqui na condição de puni-los. Aliás, nós não temos condição de punir ninguém. O máximo que a gente pode fazer é entregar nas mãos da justiça dos homens. Aqui, se alguém te puniu, se alguém, por exemplo, te cometeu um crime contra você ou te lesou de alguma maneira, você vai procurar a justiça dos homens. Agora, diante dos fatos que somente Deus pode resolver, nós temos que deixar na mão dele e não querer fazer justiça com as nossas mãos. Querer trocar os pés pelas mãos e eventualmente se transformar em alguém com capacidades divinas é muito perigoso. Tome cuidado. Se você está numa linha de não, eu vou punir sim minha mãe e meu pai, eu vou pagar para eles tudo que eles fizeram eu passar, tome muito cuidado porque você pode um dia descobrir que você cometeu um grande equívoco. Como nós somos reencarnacionistas, como os espíritas creem na imortalidade do espírito e sabem de todos os ditames, tanto do que aconteceu quanto do que vai acontecer, nós não podemos deixar de cogitar essas questões das vidas pretéritas. Então, eu te lanço um desafio que você pode responder para si mesmo, não precisa nem me responder aqui não. Pense o seguinte, se você não teve pais e mães, aliás, um pai e uma mãe, que foram, como você considera assim, de condutas adequadas, ou de um amor, de um carinho, de um afeto que você desejava, eu te convido a fazer a seguinte reflexão: será que na encarnação passada ou nas encarnações passadas você não foi pai ou mãe deles? Será que os papéis não se inverteram? E será que você foi um bom pai e uma boa mãe? Vejam, eu estou aqui colocando a nós mesmos na parede, que é para que a gente pare de se sentir vítima das circunstâncias e a gente comece a enxergar os nossos pais de uma maneira diferente. Porque se eles foram aqueles que chancelaram a nossa vinda a esse mundo, que aceitaram a incumbência de nos receber como filho, e eu vou dizer mais, hein, gente? Não querendo desconsiderar os pais, os homens, né? Mas uma mãe, uma desconsideração com uma mãe é algo absolutamente complicado, porque ela carregou você 9 meses no ventre, ela cuidou de você, por mais que ela tenha as suas viciações, as suas dificuldades, ela carregou você dentro dela. Já um pai não, às vezes o pai só fez ali no momento do ato sexual e foi embora e nunca mais teve nem notícia, né? Mas ainda assim, se foi esse o seu caso, você não sabe quem é o seu pai, ou ele nunca apareceu, ele nunca deu as caras, aí nunca te ajudou em nada, mesmo assim ele é um indivíduo que aceitou a incumbência. Mesmo que de uma maneira inconsciente aqui no mundo físico, mas ele é totalmente consciente no mundo espiritual. Então é muito comum a gente encontrar no meio do caminho, e eu, graças a Deus, tenho uma boa relação com meus pais, então eu posso falar desse assunto aqui sem nenhum pesar, né, sem nenhum peso na consciência. Mas a gente conhece muita gente que tem dificuldade de lidar com os pais. E sendo nós espíritas, nós temos que começar a cogitar essas questões do passado aí. Como é que será que foi a minha conduta com esses que hoje são meus pais? Será que de fato eu fui impecável com eles? E se eu fui impecável com eles? Vamos fazer aqui cogitações agora. Se eu fui impecável com eles em outras encarnações, por que será que eles não são impecáveis comigo agora? Tem algum problema aí. E talvez o problema esteja com eles. De uma dificuldade de lidar consigo mesmo. Nós temos que parar de cobrar dos nossos pais uma conduta semelhante à de espíritos evoluídos, espíritos proeminentes. Porque às vezes os nossos pais de hoje são eventualmente indivíduos que ainda carecem de muito aprendizado. Muitos deles, inclusive, nós podemos até fazer uma comparação aqui meio aparentemente boba, mas não é. Muitos deles têm menos evolução espiritual que até alguns dos seus filhos. Mas é para isso que nós estamos aqui, para nos auxiliar mutuamente. Não necessariamente os pais são mais evoluídos que os seus filhos, e a tendência é até de que não sejam. Eu acredito muito, por exemplo, que a Lívia e a Lara são já espíritos que têm mais condições de se elevar e alcançar mais entendimento do que a mim. Porque é uma tendência natural de
cada vez que vamos reencarnando, vamos estando mais evoluídos. Então, seria um contrassenso eu imaginar, então, que os meus pais tivessem a obrigação de serem melhores do que eu. E eles não têm essa obrigação. Nós não podemos cobrar deles uma conduta irrepreensível, impecável, irretocável. Eles têm as suas dificuldades. Aliás, de vez em quando eu olho para meu pai e para minha mãe e eu penso assim, gente, eles só estão num corpo já com uma certa idade. Mas eles às vezes têm pensamentos de uma criança, de um adolescente. Então, essa piedade filial que o Evangelho nos remete é de trazer à luz da razão, do pensamento, esse tipo de circunstância, de uma não cobrança dos nossos pais, de uma perfeição que eles ainda não têm. E ainda o texto adverte para que você cerque-os de pequenos, aqui ó, até grifei, pequenas alegrias do supérfluo, de vez em quando levar para eles um presentinho, algo supérfluo assim, leva um sorvete para eles, leva mas não pode, são diabéticos, leva lá então uma fruta bonita que você viu no supermercado, leva um figo para eles comerem, são assim, pequenas alegrias do supérfluo, algo assim, não é vital para eles isso, mas esses pequenos presentinhos são afagos que você faz no coração deles. E parece que é apenas uma premiação que você lhes dá, mas não é. É um preenchimento íntimo. É uma sensação de dever cumprido. É uma sensação, talvez até inconsciente, de que você está sendo um bom filho, que assessora ele nos pequenos detalhes. E aqui diz ainda, ó, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam. Você só está pagando o juro de uma dívida imensa que você tem com eles. Eu lembro sempre do professor Rodrigues, nosso dirigente, falando assim, mas de uma maneira muito enfática, assim. Ele disse uma frase uma vez que eu nunca me esqueci, já fazem mais de 10 anos. A dívida com os nossos pais é impagável. Por mais que você faça tudo, você pode ser um filho mais perfeito do mundo, mais amoroso, você ainda é um grande devedor deles. Se você não fosse devedor deles, você não teria vindo como filho deles. Não para que você, então, sendo pai, se sinta assim, então os meus filhos são devedores de mim, né? Então agora eu posso deitar e rolar aqui, eles vão ter que me carregar no colo agora. Porque eu aprendi lá, que o pessoal falou que a dívida com os pais é impagável, logo eu sou o pai, então a Lívia e a Lara aqui vão ter que me carregar. Não, não é isso. Não entre nessa linha de querer se aproveitar das circunstâncias. A gente tem que assessorar os nossos pais com todo o carinho que a gente puder, não com o carinho que a gente não pode. Que nem diz aqui, ó, cuidados carinhosos. O que é um cuidado carinhoso que você pode fazer com o seu pai e com a sua mãe? De vez em quando você vê que, por exemplo, eu lembro muito da minha tia, Adenir, cuidando do meu avô. Às vezes meu avô tinha uns cravinhos assim nas costas, assim, ela ia lá e falava, pai, vem cá que eu vou tirar uns cravinhos do senhor. Tirava, espremia os cravinhos lá. Pode parecer algo meio banal, assim, mas é muito legal. Eu ficava vendo aquilo e ficava admirado, né? Porque por mais que seja um negócio meio nojento, assim, né? Mas é um carinho que alguém tem que fazer. E que tal um filho fazer? Você viu que teu pai aí tá com uma penugem aí, uma sobrancelha meio bagunçada? Sabe, dá uma paradinha, passa uma maquininha assim, deixa a sobrancelhinha mais baixa. Tem tantos carinhos que você pode fazer. Eu vejo muita Estela fazendo aqui com a dona Isabel, que tá até me assistindo aqui agora, e o seu Laércio, no caso, ela tá fazendo um carinho pro pai dela agora, tá levando ele lá no médico. Não deixa de ser um carinho. Não é só pegar e pôr no carro e levar no médico. É todo o contexto. Sabe, é a maneira de colocar a pessoa no carro, é o jeito que você dirige para não deixar a pessoa aflita ali dentro do carro. Então tem todo um contexto assim em geral. Não é, por exemplo, eu falei aqui de pequenas alegrias do supérfluo, como eu falei de comprar um figo, por exemplo, comprar um pêssego bonito, comprar, agora está na época das ameixinhas, tem aquelas ameixas pequenininhas assim, que são docinhas, né? Compre umas ameixinhas, compra umas 5 ameixas aí, vai gastar uns R$ 3 aí você vai gastar. Leva lá para os seus pais, não vai fazer mal para eles não, vai fazer só bem. Vai fazer bem fisicamente, bem pro emocional deles, sabe? A sensação de que eles são amados e cuidados. E aqui, como a Elisandra está falando aqui, eu passo um hidratante na pele, a pele já está fininha, às vezes aquela pele ressecadinha, a pele já está velhinha, tá, não tem mais
sabe, aquela elasticidade, né? Aquela viçosidade. Então passa ali, você vê que a pele está seca, está descamando, passa uma hidratante. Tem uma amiga minha que ela gosta de pintar o cabelo da mãe dela. Então ela vai lá, ela compra aquela tinta de cabelo boa mesmo, e ela mesma faz questão de pintar o cabelo da mãe. Então elas fazem ali um fuzuê danado ali. É um momento de intimidade das duas. Que é o momento em que ela massageia o couro cabeludo da mãe, né, com aquela luva e tal, e ela cuida e ela gosta. Então, assim, são esses detalhezinhos que fazem uma grande diferença. E o Evangelho ainda nos adverte, ainda assim, ó, não relegue-os aos piores cômodos da casa. Às vezes você tem pai e mãe que moram com você, não deixa eles, não deixa eles de escanteio, não. Deixa eles utilizarem aquilo que você utiliza, sentarem-se à mesa contigo, comerem com os mesmos pratos, os mesmos talheres, tomarem banho num chuveiro digno. Não fique você lá na sua imponência, na sua casa luxuosa e deixe seus pais aí em situação de penúria ou então de bastante diferença entre vocês. Diminua a distância entre vocês. Está aqui no Evangelho, ó. Relegando-os aos piores cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua, reservando para si mesmo os melhores aposentos e os mais confortáveis. Como vai ficar a tua consciência se um dia eles partirem e você descobrir que você não fez tudo o que podia por eles? Olha lá a Cláudia falando aqui, é tão bom quando meus filhos chegam com pão novinho de vez em quando, vem tomar um café comigo. Gente, compra lá 5, 6 pães, vai gastar R$ 5, R$ 4. Ô mãe, trouxe um pãozinho para a senhora aqui, nem vou comer, trouxe só para a senhora comer, tá quentinho aqui, ó. Então são as pequenices, os detalhes do cotidiano que fazem toda a diferença. Ó, as pequenas alegrias do supérfluo eu já falei. Outra questão que fala aqui, ó. E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta de vida com a carga dos serviços domésticos. Tem filho que coloca o pai e a mãe dentro de casa para escravizar eles. Faz a mãe de empregada doméstica para ficar limpando casa, ficar fazendo comida, ficar cuidando dos filhos. Isso não se faz. Você não pode sufocar os seus pais, a não ser que seja uma coisa muito bem conversada e que eles tenham condições de fazer isso de uma maneira que eles queiram até também. Mas não sobrecarregue os teus pais. Não aproveite deles, porque eventualmente às vezes eles têm uma aposentadoria e você faça uso disso, tirando a oportunidade deles utilizarem o dinheiro deles com eles mesmos. Não sufoque os seus pais, não seja um peso na vida deles. Muito pelo contrário, nós somos aqueles que temos que carregá-los. Nós somos aqueles que temos que nós darmos o nosso dinheiro para eles, dar o nosso conforto, as nossas regalias. A Rose falando aqui, ó. Nos menores gestos estão as maiores expressões de amor. Pois é. Minha mãe outro dia pediu para mim levar ela em Neves Paulista, que é uma cidade vizinha nossa aqui, que é a cidade que ela nasceu. E ela adora ir lá e vai visitar a casa de uma amiga, visita outra, e vai comprar pão ali no tal lugar, e compra queijo do homem que faz um queijo gostoso ali não sei aonde. Ela ficou numa alegria danada. Eu levei ela lá no sábado de manhã. Nós, sim, eu não vou dizer assim, gastei o sábado de manhã, eu ganhei o sábado de manhã. Que ela ficou tão feliz e veio conversando e lembrou, aquela rua ali, quando eu era criança, eu brincava e tal. Tinha uma amiga minha que morava naquela casa. Enfim, é fazer o que a pessoa gosta. O que que a pessoa gosta? O que que teu pai e tua mãe gostam? Faz o que eles gostam. Tem pai e mãe que gostam do pãozinho que leva aí, ó. Tem pai e mãe que gosta que você passe um creme nos pés deles. Tem pai e mãe que gosta que você não fique batendo de frente. Deixa eles com o jeito deles. Então nós temos que pensar muito nisso, porque sem ter essa libertação íntima de nos darmos bem com os nossos pais, todo o restante da nossa existência vai ficar comprometido. Fica uma pendência. É semelhante ao indivíduo que põe uma roupa limpa, mas não tomou banho. Então você precisa sim colocar uma roupa limpa, mas você precisa ter tomado banho antes. E o tomar banho, aqui nesse caso, fazendo essa analogia, é ter essa chamada aqui, piedade filial, compaixão, carinho, afeto, gratidão. Agora eu vou entrar naquela parte que eu falei no início que falaria depois. Ah, mas você não conhece o meu pai. Você não conhece a minha mãe. Você não faz ideia.
Você não está entendendo. Ali é casca grossa, ali é coisa assim, é osso duro de roer. Você não faz ideia do tanto que é difícil conviver. O quanto que eu não consigo agradar minha mãe e meu pai de jeito nenhum. Você pode ter toda a razão nisso. Você pode ter realmente toda a justificativa. Ah, mas o meu pai me batia muito. Ou então meu pai, além de me bater, quando eu era jovem, meu pai se separou da minha mãe, me abandonou, nunca mais eu vi ele, não quis nem saber. Foi casar com outra pessoa e teve outros filhos e me abandonou. Ok. Vamos cogitar aqui de que entre nós existe alguém que está passando por uma circunstância dessa e que tem essas justificativas, que eu vou dizer assim, são bastante aceitáveis. Ainda assim, eu vou te dizer para que reveja os seus pensamentos e passe pelo crivo da razão e descubra se você não tem muito mais motivos para agradecer do que se reclamar. Outro dia não, há uns anos atrás eu vi uma analogia feita, inclusive de novo, citando aqui o nosso professor Rodrigues Ferreira, que ele falou assim: olha, diante daqueles que sentem gratidão pelos pais, saiba que o fato de você estar vivo é semelhante a um empréstimo que eles te fizeram de R$ 1 milhão. E aí todas as pequenices dessas dificuldades de relacionamento, no abandono, é porque ele me bateu, é porque ele traía minha mãe, é porque geralmente o pessoal tem mais crítica em relação ao pai, né? Dentro desse quadro, a dívida deles conosco é de R$ 100, R$ 150. Fazendo uma analogia aqui com questão financeira, né? Então, meus amigos, eles te deram R$ 1 milhão. Sabe qual que é esse R$ 1 milhão? É a sua vida. Você está reencarnado, você está aqui. Por mais que você não tenha tido apoio nenhum, lembre-se, talvez você foi o mesmo que não deu apoio nenhum a eles. Ah, mas o meu pai, eu tenho muita dificuldade de lidar com ele ou com a minha mãe, a gente bate de frente toda hora e tal, e a gente não se dá muito bem, eu chego lá, eu me sinto aflito lá na casa deles. Será que vocês não foram inimigos do passado, não? E vieram para o reajuste? E será que você que tem conhecimento não tem mais condições de ter discernimento em parar esse atrito? Será que não cabe a você que agora, diante dessas informações aqui, é alguém muito mais capacitado a parar então esses embates, a dar ele ergueu uma bandeira branca aí de guerra, de trégua, né? Será que não cabe a nós, com mais discernimento, sermos aqueles que paramos e encerramos qualquer tipo de contenda que vem às vezes se perpetuando ao longo de várias encarnações? Será que algum de nós tem condição de dizer assim, não, realmente não tem jeito, ó, eu sou vítima mesmo, minha mãe é muito cruel comigo, meu pai é muito cruel comigo, eu não estou aguentando mais e eu estou sufocado e eles me sufocam e nossa, meu Deus, será que você é a primeira vítima que tem aqui nesse mundo? Me desculpem a franqueza e a dureza com as palavras, mas nós temos que parar de ser vítimas, de nos sentirmos vítimas. Se você ganhou um prêmio maior da sua vida, que é justamente estar aqui encarnado, estar aqui vivo nessa encarnação, você deve aos seus pais. Não importa o que eles fizeram, não importa quão carrasco ele possa ter sido na sua vida, esse é um problema que diz o texto aqui, ele vai acertar depois, lá na frente. E não vai ser contigo, ele vai acertar com a providência divina, que sabe o que é melhor e o que é justo para ele. Então, se você está aí na condição de querer ainda ser alguém que pune os seus pais, saiba que isso vai te causar um dia um grande arrependimento. Isso vai trazer uma grande amargura no seu coração. Não aceite essa ideia. Se alguém um dia te ensinou ou te deu uma indicação de que é isso que você deve fazer, porque seus pais não foram tão bons, onde já se viu, meu pai, eu já vi relato assim, meu pai recebia o salário do mês, nunca comprou um doce pra gente, uma bolacha, sei lá, um Danone. Você não sabe avaliar o histórico espiritual dele. Você não sabe avaliar
o histórico espiritual dele com você, ou dele com seus irmãos, dele com a sua família. Então a piedade está aqui, ó. É a recomendação da doutrina. Não sou eu que estou falando isso. Não é uma recomendação minha, porque eu não sou ninguém, viu? Eu não sou ninguém capaz de ditar regras. Eu sou só apenas alguém que repassa a informação que está no Evangelho. O Evangelho está falando piedade, tenha piedade com seus pais. Honra teu pai e tua mãe, para que a sua vida seja dilatada sobre a terra. Tá vendo? Ó? Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não puna ninguém. Não faça isso. Você vai se arrepender. Deixe eles. Respeite eles. Se você não consegue amá-los, não consegue considerá-los, pelo menos respeite-os. Pelo menos dê a dignidade de não ser um problema na vida deles. Não perturbe-os de maneira alguma. Ó, os filhos devem, por isso, tomar como regra de conduta para com os pais, todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos é mais condenável se torna mais condenável para com os pais. Ou seja, se eu tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que tratar ainda melhor os meus pais. Se eu não posso ferir as pessoas estranhas, pessoas que você não conhece, que você vê na rua aí, que você nunca viu na vida, se eu não posso fazer isso com eles e eu não faço isso com eles, o que dirá então como eu devo proceder com os meus pais? Gente, nós temos que ser o esteio dos nossos pais. Porque vai chegar um momento da vida que nós seremos os pais deles. Se eles ficarem velhinhos, se nós tivermos a honra de vivermos bastante, se você tiver aí a oportunidade de chegar aí nos seus 60 anos de idade e seus pais tiverem 80, quase 90, vai chegar um momento que você vai descobrir que você vai se tornar o pai ou a mãe dos seus pais. Hoje, como a Estela brinca aqui com o seu Laércio, com a Dona Isabel, né? A Dona Isabel também assistindo aí. A Estela virou mãe deles, né? Isso é muito legal, porque ela está construindo um grande alento para a própria vida. Ela está se transformando numa pessoa útil para aqueles que foram úteis a ela. Como que a Estela estaria hoje se ela tivesse não tido condições de se alimentar? Quem foi que deu comida para ela? Foi a Dona Isabel, o seu Laércio. Agora chegou a hora da gente reaver pelo menos um pouquinho daquilo que nós recebemos. O que seria de mim sem a minha mãe e meu pai? Que minha mãe me levava na escola, me deu alimento, me deu remédio, curou a minha febre quando eu queimava de febre quando eu era moleque, eu lembro até hoje. E meu pai, que me colocava na garupinha da bicicleta dele, me levava para assistir jogo de futebol com ele. Tá tudo aqui guardado aqui no meu coração. O mínimo que eu posso fazer é quando ele tiver necessidade, ainda eles estão bem, meu pai e minha mãe estão bem fisicamente, mas vai chegar um momento talvez eles não vão estar mais tão bem, porque a velhice, o corpo vai cansando, o corpo não dura para sempre. Então talvez vai chegar um dia em que eu vou poder retribuir pelo menos um pouquinho do muito que eu recebi. E aqui, finalizando, a parte em que diz que honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, é exatamente isso. É a liberdade de ser aquele indivíduo que tomou banho. Você tratou bem seu pai e sua mãe, como minha amiga que eu estou vendo, a Elaine Pinheiro, que tratou sempre muito bem a mãezinha dela, que partiu para a vida maior aí, mais ou menos um ano atrás, né, Elaine? A dona Conceição, que eu conheci muito bem. A Elaine está dizendo aqui, ó, eu sempre falo pro meu pai que agora eu sou a mãe dele, e ele o filho. Então, é esse o sentimento que nós temos que ter pelos nossos pais. E ainda por cima, lembrando aqui, estou vendo a Nayara aqui, minha amiga, que já não tem mais os seus pais, porque a Nayara é a última filha da sua mãezinha, que já tinha uma certa idade quando ela nasceu. A mãe já partiu também para a vida maior aí. Nós temos sempre nos recordar com muita gratidão, muito carinho,
àqueles que nos deram a vida e que já estão na vida maior. Temos que orar por eles, abençoá-los, porque a gente não sabe o que está sendo programado lá no mundo espiritual. Nossa, a Elaine está falando que a mãe dela foi há 5 meses. Para mim já faz tanto tempo, Elaine, parece que faz muito tempo. O tempo passa muito rápido, né? A Luciane também Peixilho falando, quantas saudades do meu pai. Me ligava toda semana, nem que fosse só para perguntar se estava tudo bem. Eu também fui muito presente na vida dele. Quer dizer, esse conforto que você tem, viu, Luciane? A Nayara, a Elaine, todos os demais estão aqui. Essa sensação assim, dever cumprido. Fiz o que eu podia, tivemos uma boa relação, foi uma vida honrada, foi uma vida maravilhosa, a nossa relação de pai com filho, entre pai e filho, né? E vai aqui, ó, a Valquíria Gaiota tá falando que a mãezinha dela tá com 86 anos, ó, tá forte. Olha que beleza. Então chega um momento que você vai cuidar deles, eles são seus filhos, vão se tornar seus filhos. Tem um texto maravilhoso do escritor gaúcho, que eu estou tentando lembrar, do Carpinejar. Acho que a Estela chegou aqui agora, aqui. Escutei o barulho do portão abrindo. O Carpinejar tem um texto maravilhoso, se vocês quiserem pesquisar no Google aí. Ele fala que nós vamos nos tornar pais dos nossos pais. É um texto emocionante de assistir, de ler. Se você puder ler depois, pesquisa aí, o Fabrício Carpinejar. Ele traz para nós várias menções dos cuidados, do carinho que a gente passa a ter, semelhante ao que um pai faz para um filho. E nós estamos nesse papel de idas e vindas. O teu pai de hoje vai ser talvez o teu filho de outra encarnação. Ah não, quem chegou aqui foi outra senhora aqui que busca esse clado aqui. Na Estela não chegou não. Ah lá, o Luciano tá falando um negócio bacana aqui, o Luciano para cima. A Estelita não precisava participar desse evangelho. Só o fato dela levar o pai no médico já é um grande exemplo da lição do evangelho, exatamente. E a Estela é uma das filhas que, olha, eu gostaria de ser pai um dia da Estela, viu? Vou ser filho dela, porque ela é realmente notável. Ela não deixa de cuidar de ninguém que ela ama, com muito carinho. Então ela é um exemplo mesmo. Muito bem lembrado, viu, Lu? Realmente, o exemplo de piedade filial aqui pela Estela é o que ela está fazendo agora. Ela não está aqui falando, mas ela está fazendo. Muito bem lembrado. Então, meus amigos, ter uma vida dilatada sobre a terra, como diz aqui no item 4 do capítulo 14, é essa dilatação mental, é uma vida livre, é uma libertação, é uma pessoa que está de banho tomado. Você está pronto para vestir qualquer roupa aí. Que você tomou banho, agora veste uma roupa limpa num corpo sujo, sem tomar banho. Fica aí 2 dias sem tomar banho e põe uma roupa limpinha para você ver que gastura que dá. É a sensação pendente que dá daqueles que têm um relacionamento conflituoso com os pais. Um relacionamento de inimizade, sabe? De aspereza, de tratar eles com palavreado desagradável, de não fazer a eles aquilo que você poderia fazer. O que dirá, então, da programação espiritual daqueles que abandonam seus pais? O texto aqui diz o seguinte: programação própria de solidão e abandono. Se não for nessa existência ainda, com certeza será na outra. Aí eu te pergunto, o que você gostaria de experimentar vindo da parte dos seus filhos? No momento em que você tiver, às vezes, com mais necessidades. No momento da velhice, no momento de você estar idoso. Você gostaria de ser abandonado por eles? Acho que a resposta é unânime, né? Não, não gostaria não. Não vai ser muito bom não imaginar uma situação dessa. Quantos pais hoje em dia que você conhece que choram o abandono dos seus filhos? Se lamentam pelo distanciamento, pela indiferença. Tem filho que liga para uma mãe para saber se ela está viva uma vez a cada 6 meses. Será que talvez essa mãe não foi aquela mesma que abandonou os seus pais ou seus filhos em outra existência? Nós temos que pensar nisso. Então, sejamos inteligentes e passemos agora a enxergar a vida de uma maneira diferenciada. Tratar bem os seus pais é obrigação. É o mínimo que você pode fazer para você poder dizer que ganhou a existência aí, que cumpriu uma encarnação digna. Pense com carinho nisso.
E depois tem a questão dos filhos. Tratar bem os filhos, mas isso é um outro capítulo, né? Cuidar bem dos filhos, das crianças, né? Mesmo que eles já sejam adultos, vão ser sempre as nossas crianças. Isso aí já é um outro capítulo. Mas programe para a sua vida uma vida de completude, uma vida de preenchimento, uma vida de ter pessoas próximas de você, uma vida de ter a sensação assim, pode até ser que alguém me abandone, mas eu conscientemente nessa existência não abandonei ninguém. Se me abandonaram agora, com certeza estou resgatando um abandono que eu cometi no passado. É bem provável que eu tenha abandonado alguém, mas eu quero nessa existência não contrair novos débitos. Quero chegar ao final desse ciclo, que um dia vai terminar, e ter a sensação de dever cumprido. Honrei meu pai, honrei a minha mãe. Fiz por eles tudo que eu podia. Eu não fiz tudo que era possível, porque eu também não tenho capacidades infinitas. Mas o que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer, o que estava dentro do meu discernimento, da minha capacidade, do meu tamanho espiritual, eu fiz. Fiz ali um detalhezinho, ligava de vez em quando, manda uma mensagem. Minha mãe mesmo manda mensagem no WhatsApp para ela quase todo dia. Tem vez que eu vou lá, ela vem aqui, a gente vai para a praia e vai ali, vamos em Neves Paulista, né? Meu pai gosta de fazer coisas assim, de pintar a casa. Ele está querendo vir aqui na minha casa, quer que eu compre a tinta para ele vir pintar aqui um muro meu aqui que está meio velhinho. Então, assim, é ter essa relação, sabe? Essa via de mão dupla. Meu pai vai comigo, o pessoal que assiste a gente aqui, alguns me conhecem, sempre está junto comigo nas palestras que a gente vai fazer aí nas cidades da região, ou até mesmo aqui em Rio Preto. Ele gosta muito de tocar violão, eu levo ele comigo, ele vai tocar o violãozinho dele, cantar a música que ele gosta. Então, assim, é o que ele gosta de fazer e eu proporciono para ele o que ele gosta de fazer. E eu também gosto, né? Óbvio que eu também não sou bobo, né? Não estou dizendo que só ele está ganhando isso, eu também ganho. Eu levo ele para cantar comigo e eu ganho também, porque a palestra fica muito mais enriquecida, né? Então, assim, meus amigos, para finalizar hoje da piedade filial, é assim: é olhar para o seu pai e para sua mãe com o mesmo carinho, no mínimo, que você tem pelas pessoas estranhas. Não é possível você ter carinho por uma pessoa que você trabalha junto, que é um amigo teu, que você conheceu faz um ano, e você deixar o seu pai e a sua mãe de lado. Então, não faça isso. E se eles já partiram, guarde o seu pensamento, o seu sentimento de gratidão, orando por eles, lembrando sempre deles com carinho, com respeito, com gratidão. Não deixe de lembrar dos entes queridos. Eles estão no mundo espiritual, mas eles leem os nossos pensamentos, eles têm notícias de quando nós pensamos neles. E é isso, meus amigos. A outra coisa também, para finalizar aqui, que eu não posso deixar de falar, se você aí hoje está com uma dificuldade cuidando do seu pai, da sua mãe que está doente, está dando muito trabalho, está dando aí muita, por exemplo, até despesa material, e tá sendo muito difícil, que você está tendo que se desdobrar, de ficar com ele, às vezes no hospital, por exemplo, não é fácil. Lembre-se que todo o sacrifício que você faz pelos seus pais, ele é bem visto aos olhos de Deus, aos olhos daquele que vai programar o seu próximo destino, o seu destino atual. Lembre-se que o fato de falar assim, eu estou aqui para agradar a Deus, então Deus é um ser que eu tenho que ficar aí bajulando ele. Fala, não, não é isso. Não leve ao pé da letra de uma forma assim pejorativa. É agradar a Deus, porque Deus é você, você é Deus. Deus está dentro de você, agrade a você mesmo. Quando você agrada os seus pais, trata bem eles, mesmo com sacrifício, às vezes se despendendo de uma quantia financeira que você nem tem, mas pede ajuda para um, para outro. Não se feche, peça auxílio. Você está com uma despesa aí com seu pai, por exemplo, tem que comprar às vezes umas fraldas aí geriátricas que são caras. Peça ajuda. Vamos fazer um rateio entre amigos aí, a gente ajuda. Está com dificuldade para cuidar deles? Sabe, faz um rateio entre os irmãos aí, vamos arrumar uma cuidadora para ajudar de vez em quando, para dar um alívio um pouquinho para a gente. Mas não abandone, não deixe eles jogados num asilo, num hospital. Não deixe eles sozinhos. Não faça isso. Não deixe a sua consciência um dia gritar dentro da sua consciência, dentro da sua mente. Honre seus pais. Trate eles com dignidade. São seus irmãos. Hoje eles são seus pais. Amanhã você vai encontrá-los no mundo espiritual e vai descobrir que vocês já viveram muitas encarnações juntos,
como filhos, como irmãos, como amigos, como primos, como pais, como mães. Então honre as pessoas, principalmente aquelas que te deram a vida. Certo, meus amigos? A Socorro está dizendo aqui, ô Sander, acompanhei meu sogro durante 4 meses, só revezando com outra pessoa. Foi difícil, mas superamos. Socorro, você imaginou nesse momento? Acredito que teu sogro tenha desencarnado. Você imagina o tamanho da gratidão que ele deve ter por você ter ficado com ele ali na dificuldade? Você imagina a gratidão de um pai que um dia vai ter notícia, talvez mesmo que estando inconsciente ou num estado vegetativo? Você imagina a gratidão dele chegando no mundo espiritual e fazendo um review aí, fazendo uma análise de tudo que foi vivido nos seus momentos derradeiros e descobrir que era você que estava ao lado dele? Você imagina a honra, o carinho, a gratidão desses espíritos já no mundo maior, de se lembrarem dos seus filhos que trataram eles com muito carinho, com muita dedicação, com o seu sacrifício, como disse a Socorro aqui, com muitos gastos. Foi difícil. E a Rosemary pergunta outro negócio bacana aqui: quando fazemos para uma tia que não teve filhos? Pois é, essa tua tia aí virou sua mãe, viu, Rosemary? Essa tua tia aí, que às vezes não teve condições, não teve como, às vezes por uma infertilidade ou por uma dificuldade de relacionamento, não conseguiu ter filhos, e você cuida dela, você se tornou mãe dela, e ela, sua mãe também. Você cuidou dela com carinho. Todo mundo que você cuida com carinho passa a ser seu filho. Felizes daqueles que angariam e acumulam muitos filhos no mundo. E às vezes o seu filho é a sua mãe, é o seu pai. Às vezes o seu filho é a sua tia, é o seu tio, idoso, doente, solitário, ou não tem mais nenhum filho perto. Enfim, quem cuida está sendo cuidado por Deus. Você quer ser cuidado por Deus? Fala, eu quero, é lógico. Deixe Deus te usar como instrumento das ações dele. Deixe Deus se materializar através de você. Deixe as suas mãos pegarem naquele corpo frágil. Essas suas mãos parecem que são suas, mas elas serão guiadas pelo alto. Muito obrigado a todos, gente. Vamos para o nosso momento de oração aqui. E semana que vem vamos tratar do tema: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aquela famosa mensagem de Jesus que todo mundo, muita gente não entende. Então, como assim? Jesus não sabia quem que era a mãe dele, quem eram os irmãos dele? Vamos falar disso semana que vem. Mas agora vamos então para o nosso final aqui, nosso momento da oração. Deixa eu ver se a Estela chegou aqui. Ela acabou de chegar com o pai dela. Ela tá aqui, desceu com ele do carro, tô vendo porque eu tenho câmera aqui em frente de casa, então eu tenho um monitor aqui, eu vejo ela chegando. Ela vai dar tempo dela chegar e dar uma luzinha para vocês aqui, depois que terminar a oração aqui. A Cintia tá falando assim: é tão difícil lidar com meu pai, eu tentei, mas a ingratidão dele sempre prevalece. Ô Cíntia, não é fácil. Se ele é ingrato, não seja você ingrata também. Faça a tua parte. Haja com carinho, mesmo que ele não faça o mesmo, mesmo que não haja reciprocidade. Se não der para ter carinho, pelo menos tenha respeito, sabe? Deixa ele, não queira pagar na mesma moeda da ingratidão que ele nutre ainda, que a gente não sabe do histórico dele. Vamos para nossa oração, gente? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por essas lições valiosas. Obrigado pelo esclarecimento, pelo alerta que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade de entender todos os ditames da vida, todas as regras de conduta. Obrigado por nos dar a chance de ter o discernimento de saber guiar a nossa conduta. Quero abençoar, mestre, os pais de todos aqui presentes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quero abençoar os meus pais, que com tanto empenho puderam me dar uma educação primorosa, puderam me ofertar muito mais do que eles podiam, sem dúvida nenhuma. Senhor Jesus, abençoando os nossos pais, abençoa também a vida de cada um aqui que nos assiste, que nos acompanha semanalmente. Agradecemos muito aqui, Estela e eu, pela alegria da companhia,
pela oportunidade valiosa de estarmos juntos toda semana, podermos aqui refletir sobre o Evangelho e descobrir que quem tem que se modificar somos nós. Porque muitas vezes nós lidamos com pessoas que não conseguem ter esse discernimento. Então, diante de um embate, mais sábio e mais inteligente, mais habilitado a evoluir é aquele que aceita que tem que mudar. Que nós tenhamos essa grandeza, mestre, de reconhecer em nós figuras ainda moldáveis, em processo de aperfeiçoamento, até chegar um dia muito distante ainda, a sua forma final. Que nós tenhamos a capacidade de nos remodelar e nos transformar em seres mais evoluídos, mais produtivos, mais amáveis, mais úteis aos nossos pais, mais amorosos, mais vigilantes com os nossos pensamentos, menos críticos, menos agressivos, menos arredios, que nós sejamos menos ausentes e possamos estar ao lado daqueles que nos deram a vida cada vez com mais intensidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui essa semana. Rogo a tua permissão para que possamos estar aqui novamente na semana que vem. Abençoa ainda, mestre, aqueles nossos irmãos que nos assistem em outro momento, que não podendo estar aqui conosco ao vivo, nos acompanham em outras circunstâncias, em outras épocas. Recebam o nosso carinho e nossa gratidão. Abençoa a nossa rede Amigo Espírita, abençoa o nosso Brasil, que passa por turbulências políticas, que possam todos nós entrarmos em acordo, em leniência, de irmandade, que possamos enxergar o próximo não como inimigo, mas sim como alguém que tem ideias diferentes da gente, mas que são nossos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa chance. Na tua bênção, Mestre, que assim seja.